Olá, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo, seja bem-vindo, bem-vinda. E no e-mail que está vindo aqui, nós iremos acompanhar uma história de dependência emocional, pessoa que se sente fragilizada emocionalmente e aí começa a acreditar que a vida dela depende de uma outra pessoa. Como quebrar com isso? Quando você começa a ter pensamentos suicidas pelo fato da outra pessoa ter te deixado. Vamos acompanhar e entender como que a gente pode quebrar com isso? Vamos acompanhar? Roda a vinheta. Vamos então ao e-mail dela, que diz assim: Olá, preciso urgente de ajuda. O urgente é que é complicado aqui na lista de espera da gravação gratuita, né, minha querida? Urgente, aí, infelizmente, né? Urgente, enfim. Aí tem a diferença da gravação gratuita, que é esta que vai ao ar no YouTube, e a gravação privada, que é compartilhada somente com você, não tem fila de espera, enfim. Maiores especificações aqui na descrição do vídeo, certo? Meu esposo morava comigo. Ele era casado... Não, então, pera lá. Então, seu esposo não. Ele era esposo de outra. Certo? Então, ele era esposo de outra, você era amante. Aí, ele se tornou o seu esposo. Né? Amigado, enfim, sei lá. Largou tudo para ficar comigo. Ele é 30 anos mais velho que eu. Ele tem um comércio que começou a ir à falência. Ele e a ex-mulher dele trabalhavam juntos mesmo depois de separados. Ele teve que sair do país para tentar ganhar dinheiro para pagar as contas. Só que ele planejou ir embora sem eu saber de nada. E quando deu o dia, ele esperou eu ir trabalhar, pegou as coisas e foi para os Estados Unidos. Estranho, não, gente? O cara tá indo à falência, aí tipo, não parece que tá fugindo, vai para os Estados Unidos. Estranho, não é? Me mandou uma mensagem quando ele já estava lá. Na cidade, no aeroporto, ele mandou a mensagem dizendo que teve que ir embora, que me ama e sempre vai amar e tal, mas ele não me falou nada. Cheguei em casa, procurei as coisas dele, não tinha nada, entrei em desespero porque tenho o emocional muito baixo, muito mesmo. Tá, emocional muito baixo deve ser, você está querendo dizer, baixa autoestima, não é? Você se sente uma pessoa fragilizada emocionalmente, não consegue trabalhar com essas questões, se apega muito fácil, né? Então, talvez eu esteja interpretando esse emocional muito baixo dentro dessa esfera, dessa ótica. Então, ficamos um tempo sem contato e depois de umas 2 semanas ele arrumou um WhatsApp lá e começamos a nos falar. Ele dizia que me amava, para eu ficar tranquila, que ele ia voltar e me fazer feliz e tal. Essa história de, né, eu vou te fazer feliz já... Depois eu comecei a brigar com ele porque ele estava falando muito com a ex-mulher dele. Sempre que ele estava online, ela também estava. E ele começou a me deixar de lado. Não me chama mais no WhatsApp. Só fala se eu chamar e às vezes nem responde. Ele está me desprezando muito, eu não sei o que está acontecendo. Ele era louco comigo, ele falou para eu seguir minha vida, mas eu não quero, eu mereço pelo... Olha, presta atenção, gente. Ele falou para eu seguir a minha vida. Presta atenção porque isso aqui é um ponto chave aqui, central. Ele falou para eu seguir a minha vida, mas eu não quero. Vocês estão percebendo? Porque às vezes a pessoa diz, às vezes a pessoa tem a impressão que ela não consegue.
Só que tem uma diferença entre eu não consigo e eu não quero, tá? Então, pelo menos, com certeza, ela deixou escapar, e quando a gente deixa escapar é que vem as grandes verdades. Ela está dizendo, ele mandou eu seguir minha vida, mas eu não quero. Ou seja, vocês estão entendendo que existe uma diferença entre eu não consigo e eu não quero. Todas as vezes que eu não quiser, com certeza eu não vou conseguir. Por quê? Porque eu não quero. Então, quando eu não quero, pode esquecer porque eu não vou conseguir mesmo. Agora, quando eu quero, pode ser difícil, pode ser penoso, mas eu vou conseguir, porque eu quero. Eu olho, né, e eu percebo o que eu quero para mim. Então, aí pode ser penoso, porque a gente tem a tendência de achar, de confundir algo pela dificuldade, a gente decreta a impossibilidade, certo? Então, só porque algo é difícil, eu estou sofrendo, é penoso. Então, por causa da dificuldade, a gente acaba decretando a impossibilidade. Não. Não decretemos a impossibilidade por causa da dificuldade, certo? Porque quando a gente decreta a impossibilidade, é aí que a gente se acomoda e acredita que realmente não tem jeito. Agora, quando a gente percebe que apesar da dificuldade eu irei conseguir, bom, aí a história é outra. Ou seja, eu continuo, eu mantenho os meus esforços e eu enxergo a luz no fim do túnel. Agora, se você não quiser, minha querida, então pode esquecer. Então nem adianta você me mandar e-mail. Porque eu posso falar que eu posso ficar aqui, entendeu? Conectado no soro, sem dormir, né? Outra cafeína na minha veia e eu ficar falando 48, 56 horas sem parar com você, que não vai adiantar. Já pensou? 56 horas, eu aqui, ó, conectado no soro, cafeína, e eu aqui, ó, ligadão. Falando que nem um louco aqui pra você. Todos os raciocínios que eu já fiz nesses 6 anos de canal. E falando tudo, não vai adiantar, sabe por quê? Porque você não quer. Então, minha querida, se você não quer, pode esquecer. Por isso que não existe milagre, não existe receita pronta. Existe reflexão e decisão. Tomada de decisão, postura diante dos fatos que me são apresentados. Mereço pelo menos uma explicação, você não acha? Minha querida, olha, uma explicação seria respeitoso e honroso que ao menos recebêssemos, haja vista uma história que vivemos. Mas se a pessoa não tem nem a decência para respeitar essa história que vivemos e dar o mínimo de explicação, então eu já tenho que chegar à conclusão de que a pessoa, meu Deus do céu, tá cagando para mim, certo? Se eu chego à conclusão, me desculpa por esses termos, mas hoje eu tô com vontade de utilizar o português, né? Assim, sabe? Lascado mesmo, sabe? Não vou ficar floreando. Quando eu percebo que a pessoa está cagando para mim, ou seja, seria honroso se ela me desse uma explicação, né? Mas não. O cara até viajou sem o seu conhecimento. Para mim ele está fugindo, inclusive, né? Então ficou até com medo de contar para você que algo pudesse contrariar ali, né? Dar errado nos planos de fuga ou alguma coisa assim. Então o cara não está nem aí para você, certo? Ele fica conversando com a esposa dele porque, além de ter sido a ex-esposa dele, ela tem um negócio junto com ele. Então, ela é a cúmplice e tá ali e tal. Enfim, minha querida, às vezes nós merecemos uma explicação? Merecíamos, mas nem todo mundo vai nos dar essa explicação. Nem todo mundo. Por quê? Porque as pessoas, às vezes, elas não estão nem aí para nós. Então, diante desse quadro, a gente enxerga o que a pessoa fez, não é? A atitude que ela teve em relação a nós, e aí é que, tá vendo? Eu tomo a postura, eu tomo, não é? Eu enxergo a realidade e tomo um posicionamento diante de tudo isso. Ao invés de ficar esperando que a outra pessoa, então,
né, acreditando que a pessoa me deva algo e fico sempre nessa. Pergunto se ele me ama, ele não responde nada. Ah, então já está respondido, certo? Cara, eu pergunto para alguém com quem eu me relacionei se a pessoa me ama, a pessoa não responde. Se ela não respondeu, é porque a resposta já está mais do que dada, já está sacramentada. Pelo amor de Deus, gente, não fiquemos nessa de ficar esperando uma resposta. A resposta já foi dada. O que eu faço? Me socorre, por favor. Não estou comendo, estou magrinha, só choro, não tenho ânimo para nada, só penso em suicídio. Minha querida, se você está pensando em suicídio por causa de uma pessoa, então você realmente tem o seu emocional muito fragilizado. Então você precisa... Gente, qualquer pessoa que esteja assistindo esse vídeo, se você, por causa de alguém, pensa em suicídio, então eu sugiro que você procure ajuda. Ah, eu não tenho dinheiro. Tem gente que às vezes deixa aqui no comentário, eu não tenho dinheiro, ou eu faço... Cara, olha, até em cidade pequena como a minha, existe atendimento gratuito, certo? Então, às vezes as pessoas ficam com essas desculpas. Quem quer, corre atrás, certo? Infelizmente, seria ótimo se todos tivessem dinheiro para pagar o melhor terapeuta do mundo. Essa é a verdade. Mas, não é? Nós não temos dinheiro para pagar, muitas vezes, aquele especialista excelente. Não temos. Então, a gente tem que se virar dentro do que a gente pode. A partir do que a gente pode, dentro das nossas possibilidades. Agora, não adianta ficar esperando que as coisas caiam do céu e que as coisas miraculosamente aconteçam. Então, a gente tem que procurar a partir dos recursos que nos são dados, a partir dos recursos que a gente tem e assim por diante. Não é verdade, gente? Agora, o que a gente não pode é abandonar a nossa vida. Se eu penso em suicídio por causa de alguém, o meu emocional está muito desequilibrado. Tá? Essa é uma constatação básica. Por quê? Porque a minha vida está conectada ao fato da outra pessoa estar ao meu lado. Então, o meu emocional, sabe? Eu estou desequilibradíssimo emocionalmente. Eu preciso de ajuda. Ah, eu não quero se eu começo a colocar empecilhos, porque eu não quero, porque eu trabalho o dia inteiro, porque eu não sei o quê. Se eu começo a colocar um monte de empecilhos, é porque, na verdade, eu não quero me ajudar. Então eu já estou num grau de baixa autoestima e descaso comigo mesmo, que eu não quero nem me ajudar. E não estou percebendo que as desculpas que eu invento para não procurar ajuda é, na verdade, um mecanismo, né, inconsciente que demonstra o quanto eu estou desleixado comigo mesmo. Eu estou querendo tirar a minha própria vida, então por que eu vou querer me ajudar? Vocês estão entendendo? Todo o processo, por isso que é grave e por isso que a gente tem que procurar. O primeiro indício, se eu pensei em suicídio por causa de alguém, eu preciso procurar ajuda. Eu preciso querer me ajudar. Eu preciso entender que a outra pessoa não tem nada a ver com a minha vida. Não tem nada a ver. Ele é 30 anos mais velho que você, certo? Ele viveu 30 anos numa boa. Sem você nunca, você não tem, quando ele tinha 30 anos, você estava nascendo, meu bem. Certo? Vamos parar para pensar nisso? Ele tinha 30 anos de idade, provavelmente já estava até casado, e você estava nascendo. Aí você passou todo esse tempo sem ele. Por que agora você precisa dele para viver? Esse seria um raciocínio simples para a gente entender que a gente não... que isso é uma falsa sensação, que é algo que nós criamos aqui. Não é real. Eu não preciso da outra pessoa para eu sobreviver. Eu não preciso da outra pessoa para eu viver. Ela não é a razão do meu existir. Se ela fosse a razão do meu existir, ela deveria ter sido colocada desde o primeiro dia da minha existência. Ele deveria ter, né? Ele era o médico que ficou te chacoalhando para você nanar. Porque desde o dia quando eu nasci, nossas vidas se cruzaram. Aquelas coisas, né? De destino, de aquelas coisas todas.
Aí o povo vai colocando todos esses floreios, essas coisas aí e vai ficando cada vez mais e não põe os pés na realidade. Por isso que a gente sofre. O sofrimento começa aqui, ó. A dependência tá tudo aqui, ó. Nos conceitos que internalizamos, na maneira como entendemos, como cristalizamos essas coisas dentro de nós. Certo, meus amores? Precisamos quebrar com isso, gente. Ok? Lembrando a você que aqui na descrição do vídeo tem todas as informações. Gravação gratuita, gravação privada, as diferenças entre ambas, dos meus livros, Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, do meu site, tá tudo aqui, tá bom? Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos, nos seus grupos de WhatsApp, no seu Facebook. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.